É natural que os pais queiram bem educar os filhos. É natural que os pais queiram dar a melhor orientação a eles. E essa é a missão que lhes compete, dada por Deus a cada pai e a cada mãe, como nos informa a doutrina espírita. Mas, vez ou outra, nessa ânsia de bem educar, de bem orientar, os pais, ao invés de educarem, acabam deseducando. E isso acontece quando a orientação, quando o ensino não é acompanhado pelos bons exemplos. Muitos pais esquecem que o exemplo é a maior força da educação e muitas vezes exigem comportamentos, atitudes e entendimentos dos filhos que eles, enquanto pais, adultos, não possuem, não têm. E os pais esquecem que os filhos são observadores e muito bons observadores dos adultos e, claro, principalmente dos pais. Os acompanham pelo olhar, ouvidos atentos, sentem e, portanto, sabem muito bem quem é seu pai e quem é a sua mãe. E quantas vezes não tem a sua atenção chamada, não são ameaçados de castigos, já sabendo que o pai e a mãe não são cumpridores dos seus deveres, das suas obrigações, e que fazem coisas erradas, como, por exemplo, mentir um para o outro. Mas ele, filho, não pode mentir, e ele não pode fazer nada de errado. Ele tem que ser obediente. Quando ele olha para os pais e não vê esses exemplos. Então, ao invés de surgir uma educação, nós temos, na verdade, uma deseducação. E temos que ir mais além, um olhar mais profundo, porque através do Espiritismo nós sabemos que toda criança é um espírito reencarnado e que, portanto, traz no campo da sua inteligência as ideias inatas, daquilo que já aprendeu, conquistou em outras existências. E no campo moral traz as tendências de caráter. E muitas vezes os pais não observam nenhuma coisa ou nem outra, ou melhor dizendo, observam sim, mas principalmente as ideias inatas, as questões ligadas à inteligência, e deixam em segundo plano as tendências de caráter, as questões ligadas à moral. E aí nós já temos um problema de deseducação, ou de uma educação desequilibrada, porque a criança, enquanto espírito reencarnado, é um ser integral, que possui ao mesmo tempo a inteligência e o sentimento, o pensar e o sentir. E é preciso na educação equilibrar isso. Então, se você é pai, se você é mãe, tome cuidado com os exemplos que você está dando frente aos seus filhos. Não esqueça que uma ameaça, um castigo, pode momentaneamente, pelo medo, coibir um mau comportamento, mas isso não é educação. Porque na sequência, a tendência desse espírito é começar a saber lidar com o castigo, com a ameaça e não ter mais medo. Antigamente, nós podíamos dizer para a criança para tomar cuidado com isso ou com aquilo, não fazer isto ou aquilo, porque senão o bicho papão e outras histórias viriam pegá-la. Mas tudo isso ficou perdido no tempo. São crendices, superstições, que nada tem a ver com a realidade. E a criança, então, dominando o corpo, passando a ter uma convivência social cada vez maior, mas suplantando isso na maioria das vezes. Então, cuidado, não se educa através de ameaças, de castigos.
de violência de espécie alguma. Educa-se com amor e exemplo. Os pais querem que os filhos sejam honestos, sejam eles, os pais, honestos. Os pais querem que os filhos não mintam, que os pais não utilizem da mentira na frente dos filhos. Os pais querem que os filhos sejam cooperativos e não utilizem a violência com seus coleguinhas na escola. Ajam da mesma maneira no lar e fora dele. Porque vendo os bons exemplos, a criança pensa, sente, terá a tendência de acatar a autoridade moral dos pais. E vai fazer o bem, não porque está sob ameaça, mas porque vai compreender que o bem faz bem. Primeiramente para ela mesma, na sequência para a família, para os vizinhos, para os colegas e assim por diante. A força do exemplo é muito importante. E nisso, cuidado para não ficar desculpando as ações dos filhos. Quando está errado, é errado. E precisa ser cobrado, precisa ser corrigido. Quando está certo, merece um elogio, mas nada de fazer barganhas. Olha, nós vamos sair lá para a festa. Se você se comportar, a mamãe vai te dar depois isso ou aquilo. Isso é barganha e não é pedagógico, não é educativo, porque ele vai ter um bom comportamento apenas e tão somente porque sabe que com isso vai ganhar alguma coisa. O que queremos é que ele tenha um bom comportamento espontaneamente, porque sabe que isso é bom para ele e para os outros. Por isso, se você é pai, você é mãe, preste atenção no que você está fazendo na educação dos seus filhos. Lembre-se, existe muita deseducação por aí. Oriente-se com a pedagogia, com a psicologia e com o espiritismo. As mensagens dos espíritos superiores na codificação assinada por Allan Kardec, com orientações maravilhosas, como por exemplo, o capítulo 14, lá no item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, com um texto magistral do Espírito Santo Agostinho. É um texto sobre educação, em que ele volta o olhar e a sua fala justamente para os pais que já abraçaram a doutrina espírita. Eduquemos. E para bem educarmos, antes de mais nada, precisamos nos educar, tomando cuidado com os exemplos que estamos dando aos nossos filhos, tomando cuidado com o que estamos exigindo deles, porque muitas vezes atropelamos o período de desenvolvimento em que ele se encontra. Sim, ele é um espírito imortal e reencarnado, mas não esqueçamos, ele está no período infantil, e nesse período o espírito pensa e age como criança. E temos que respeitar isso com muito amor e bons exemplos, para que depois ele seja uma pessoa do bem na nossa humanidade.